que não é fácil, né? Então, na verdade, hoje o Flamengo ele mostrou todo esse poderio dele. O período terrível de tsunami que eles passaram e ainda está brigando mostra a grandeza do clube, desses profissionais que estão ali, que estão sendo recuperados, sim, por uma baita comissão técnica. Você achou que os primeiros 10 minutos do Palmeiras, ele entrou no jogo melhor do que entrou contra o Botafogo? Não, aí sim. Né? Não, eu falo assim, a parte do segundo tempo e o final do primeiro tempo. Pegar, o Flamengo teve aqueles 2 chutes em sequência logo no comecinho do jogo, né? Uma cabeçada do Pedro no rebote. O jogo equilibrado, só que tinha jogos dos dois lados do campo. E dava a impressão tempo naquele que mudou momento, mais essa diferença. Dava a impressão de que o Palmeiras até estava um pouco mais à vontade no jogo do que o Flamengo. Só que o primeiro gol do Flamengo, ele é decisivo para a partir dali o domínio o Palmeiras se desmontar. Agora, uma coisa que me chama a atenção no Palmeiras, e não é de hoje, tá? Nesse jogo ruim que o Palmeiras fez no Maracanã. O Veiga foi um dos melhores jogadores do último campeonato. Tá faltando um pouco do Veiga nesse Palmeiras, ou bastante do Veiga, né? Eu acho que ele tem participado muito menos dos momentos, porque o Veiga, ele não é um jogador, um armador ali que toca na bola o tempo todo, mas o Veiga, ele sempre toca na bola em momentos mais decisivos do jogo. E ele tem tocado pouco, ele tem sido pouco decisivo nesse ano, né? Principalmente nesses últimos meses, eu diria. Talvez hoje, contra esse trio de meias do Flamengo, ele tenha tido dificuldade de achar esse espaço. Mas não é só hoje, não acha, o Flamengo bloqueou bem os passos pelo centro, mas de fato, não é só hoje, não. Talvez o Abel Ferreira, que está sentando para dar coletiva, possa ter a explicação? Ele está pronto, será? Vamos ouvir, colocar a imagem aqui, ó. A gente vai colocar a imagem do Abel para vocês na tela lá. Percebam que o pessoal da assessoria do Palmeiras ali está acertando o microfone. O microfone tá meio broxado ali, né? Tá meio... Olha lá, ele tá tentando brigar. O Abel tá tentando ali brigar com o microfone. Abel, a fase não é boa. Mas não tá fácil, nem o microfone tá funcionando hoje no time do Palmeiras, o Abel tá sorrindo ali. Não, aquele sorriso dele, a gente imagina que tá passando na cabeça dele, né, Felipe? Mas, né? Abel que esteve no Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, né? Ele gosta muito de automobilismo. Foi lá curtir o Grande Prêmio do Brasil. Mas sabe que uma coisa, até ele falar do Veiga, se a gente for ver, é lógico que o Endrick está jogando muita bola. E o Veiga, ele funcionou muito com uma engrenagem. Até o Zé Rafael, acho que também está devendo um pouco nesse sentido de protagonismo, porque não tem o Rony no protagonismo, não tem o Dudu no protagonismo, não tem o Arthur para ajudar. Vamos lá só, Alex, que vai começar agora a entrevista do Abel e a gente já volta com a análise do jogo. O que faltou desse Palmeiras para começar o jogo de hoje? Fator psicológico, físico? O que faltou do seu time hoje para entrar na partida encarando como uma final? Independentemente do resultado hoje aqui, e o nosso adversário foi muito melhor que o Palmeiras, mas eu, se fizer um resumo do jogo muito rápido, os primeiros 15 minutos são nossos e a primeira grande oportunidade do jogo é nossa. E num jogo deste nível, onde estás a jogar com um adversário que está a jogar em sua casa, que tem um orgulho ferido, que ainda não ganhou nada este ano, jogava contra o Palmeiras em casa e foram melhores, foram mais agressivos, cometeram menos erros, jogaram melhor que o Palmeiras e, na minha opinião, foram justos vencedores. Como te disse, o primeiro golo eu acho que há mérito do adversário, a forma como uma bola é endossada nas costas da nossa defesa, através do passe do Pulgar, e a forma como o Pedro consegue achar aquele espaço nas costas é mais mérito deles, na minha opinião, do que nosso. O segundo não. O segundo, a nossa equipe, os nossos jogadores viraram as costas à bola, a bola é metida do goleiro. Para quem luta pelos objetivos que nós lutamos, este tipo de erros pagam-se muito caro. E depois a expulsão na segunda parte tira-nos completamente do jogo. Era isso que eu tinha para te dizer, tira-nos do jogo, e com menos a perder por 2-0, muito difícil, e acho que a vitória é incontestável do nosso adversário. Parabéns para eles. Boa noite, Pedro Ramiro da Rádio Bandeirantes. Até falando sobre essa partida, e até uma disparidade de elencos entre Flamengo e Palmeiras, a impressão que dava até quando olhava para o banco de reservas do Palmeiras é que tinha uma molecada. Jovens que até numa reta final como essa, que você tem 5 finais praticamente pela frente, podem enfrentar dificuldade. Minha pergunta é direta. Dá para ganhar um campeonato brasileiro com o que você tem em mãos hoje? Eu acho, e já disse isso aos meus jogadores, acho que hoje podíamos ter tirado o Flamengo da luta. Podíamos ter tirado. O Flamengo hoje perdia connosco, estava fora. O Flamengo ganhou hoje, acho que vai ser até o último jogo discutida por nós,
Flamengo, pelo Grêmio, pelo Bragantino, pelo Botafogo. Acho que vai ser até o último jogo, é a sensação que eu fico. A pergunta que tu fazes é uma pergunta muito inteligente e interessante. O que tu vês de um lado e do outro, vês de um lado jogadores a quererem fazer carreira e do outro vês jogadores com carreira feita. Essa é que é a diferença, porque os meus jogadores também têm muita qualidade, não têm a experiência do outro lado. E se tu viste muito bem, o adversário fez o primeiro e o segundo golo, juntou muito bem as linhas baixo, o Pedro estava atrás da linha de meio campo. Juntaram bem linhas. E porquê? Talvez porque 2 dias de descanso foi assim que fizeram, mesmo quando nós estávamos com -1. Muito a teve com os jogadores que tem, acabou por fazer posse, acho que nem procura começar à espera que o daqui a 2 dias ou 3 temos jogo outra vez, e acho que o treinador adversário e os jogadores adversários jogaram também com isso, ou seja, 3-0, o adversário com -1, vamos ficar com bola e vamos pensar já no próximo jogo e não gastar muita energia aqui. Nós, ao contrário, com -1, ter que correr mais. Como te disse, acho que cometemos 2 erros que nos tiraram do jogo, quer a expulsão, quer o segundo golo, e o nosso adversário fez um belíssimo jogo e hoje foram muito melhores que o Palmeiras. O resto, é como te disse, a qualidade para mim ela existe nos 2 lados, a única diferença é que uns já andaram, tem essa, vocês chamam aqui casca, já ganharam, sabem o que é ganhar, sabem o que é experiência para ganhar, e outros fazem o melhor que podem e querem fazer carreira, essa é a diferença. Boa noite, Abel. Guilherme Gonçalves, Litoral News. Muito se fala que o Campeonato Brasileiro é o mais competitivo do mundo, não sei a opinião do senhor sobre isso, mas talvez desde que o senhor chegou seja o campeonato onde há mais briga até a reta final, mais times brigando até o final pelo título. Quero saber como avalia toda essa competição, talvez 5, 6 times brigando por isso até a reta final, e como o Palmeiras se posiciona dentro dessa competição. Olha, bela pergunta. Se é verdade que eu sou exigente em relação à organização do Brasileirão, não é? Porque é que se adiaram 3 dias... Porque é que se adiaram um campeonato 3 dias? Não é? Porquê? Porque um clube se recusou a... Há coisas que têm que mudar mesmo, há coisas que têm que mudar. Mas essa é uma verdade que eu concordo, eu já sabia e constato desde que estou aqui. Sem dúvida nenhuma, e aconteça o que acontecer no futuro, não há no mundo nenhum campeonato mais competitivo do que o brasileiro, ponto. Isso não sou o que eu digo, são os números que o dizem, que já o diziam, e para bem do futebol brasileiro e para bem das pessoas que gostam de emoções, é sempre bom estar... começamos, ninguém apostava no Botafogo, o Botafogo está aí, portanto no início do ano há sempre 4, 5 equipas que são as favoritas e há mais 2 ou 3 que aparecem sem ninguém contar. Tem o Bragantino e tem o Botafogo que está na luta também, portanto... concordo contigo em absoluto, já era uma opinião minha, como te disse, se há coisas que eu desafio a que seja melhorado, há coisas que também têm que ser ditas e são verdadeiras, coisas boas que o futebol brasileiro tem público muito apaixonado em todos os clubes, não é só no Palmeiras, em todos os clubes tem público, tem clientes, tem torcedores, qualquer negócio quer isso, e o Brasil tem muitos, e isso é espetacular, ver os estádios sempre cheios. Falar do árbitro de hoje, eu tenho que dizer, já o disse, gosto muito deste árbitro, acho que para mim é o árbitro que tem melhor forma no futebol brasileiro. Não tem medo de apitar, seja onde for, o que tiver que ser. Acho que quem manda tem que olhar para os mais novos, para aqueles que têm coragem e de sair daquele circuito que existe e fazer esta arbitragem que ele fez, na minha opinião, é uma excelente arbitragem, e valorizar isso. Campeonato mega competitivo, se estás-me a dizer nos últimos 10 anos, era isso que estavas a dizer que foi o mais competitivo até agora, menos 4, 5, desde que eu cheguei, mas já cheguei há muito tempo. Acho que isto é bom, como disse isso aos meus jogadores há uns tempos atrás, vamos até à luta, vamos à luta até ao fim. Agora acho que estamos aqui todos, como te disse, hoje tínhamos a possibilidade de deixar o Flamengo fora,
mas acho que estamos todos aqui embrulhados até ao fim. Vai ter emoção até ao fim, vamos ver. Não é como na Fórmula 1 que ganha sempre o mesmo, né? Aqui acho que vai até a última curva. Não sei quem vai ganhar, desta vez é o Alonso ou o Checo, né? Que foi por não sei quantos de segundo. Esperar que possa ser o Palmeiras na última curva, a chegar primeiro. Boa noite, Abel. Patrícia Lopes, BIM Esportes. Bem, queria que você falasse sobre a convocação do Endrick, né, que pela primeira vez ele foi convocado, que você tem um papel muito importante na formação dele, que ele é um jovem, ele tem idade de ser seu filho, né, assim. Então, como é que foi para você? Você conversou com ele depois? Como é que foi a reação dele? O que você... Olha, muito obrigado pela pergunta que fizeste. Jogar. Mas foi uma surpresa para mim, a maior surpresa do que a gente viu nas duas entrevistas foi a postura do Abel hoje. Você esperava mais armado? Sereno. Um Abel, depois de tomar um 3-0, normalmente ele está on fire na entrevista, né? Ele está atirando para tudo quanto é lado. Ele estava muito calmo, muito educado, agradecendo pelas perguntas. Ele estava lúcido. Muito lúcido, né? Sorridente. Não é esquisito? Não é estranho ver o Abel dessa maneira pós-derrota? Isso é esquisito. Tomara que seja sempre assim. O ideal seria que fosse sempre assim. Mas é raro a gente ver depois de um 3-0... E aí que está o detalhe, sobre a questão do processo todo humanizado até que o Matheus usou, o Abel usa, o Fernando Diniz usa mais claramente assim, tem gente que acha que é uma babaquice, né, na verdade. Cara, você lida com pessoas, isso é uma forma de você entender o que essa pessoa agora ali ela está sentindo para fazer aquilo que é preciso fazer para dar a resposta que é necessário dar. E o Abel, muitas vezes falando, ele falou, puxa, até ele falou, eu falo, né, eu conheço a frase aí, né, mas eu não tenho usado tanto. E de repente ele também está se reconectando, porque ele também é um treinador jovem. Por mais experiência que se tenha, o futebol ele é... O que o Tite falou, e é verdade, cara, ser treinador não é fácil, não é simplesmente colocar o Felipe, tirar o Mansur ou vice-versa. É uma... Porque se me tirar eu fico bravo. Também, e os outros imaginam os atletas, e você tem que saber fazer isso, então é muito pesado. Eu acho que um tempo ele se perdeu muito por essa questão com a arbitragem. Eu jogo junto, eu sou efusivo, não, mas o respeito ele tem uma linha, o respeito para com os profissionais que estão ali, mesmo os caras de repente se veem ao caso, em algum momento... fazer as palavras ácidas, né, como o Luxemburgo acabou usando em algum momento, é ser humano, alguns acabam fazendo. Porém, hoje ele estava realmente, porque todo mundo gostou e aprendeu a admirar o Abel pelo trabalho dele, mas pela pessoa que ele é, aquilo que ele fala, da maneira que ele se comporta. O Tite hoje você vê um cara está totalmente tranquilo, sabedor do desafio, que é desafiador, mas também do resultado que ele vai acabar encontrando, ele com a comissão. E isso tudo para o Tite, cara, ele bate muito na questão do Fábio Maceredinha, lógico o Tite, mas você pegar tudo que esses atletas pegaram de informação física, fisiológica, técnica e tática. Hoje ele tem que administrar isso, saber pegar tudo compilar tudo de dados, que tem muitos dados, mas tem gente que não sabe fazer a leitura disso, não é? Então eles estão sabendo fazer muito isso, é muito gostoso você ver nesse nível de pessoas importantes, estando realmente lúcidos para poder explicar os porquês daquilo que a gente viu no campo. Para a gente falar um pouco ainda sobre o Palmeiras, o Rony no banco se justifica pelo que tem jogado o Breno Lopes, ou Mansur? É claro que a gente não está no dia a dia, o Abel conhece todos os pormenores ali, né, todos os detalhes da parte física do Rony, embora o Rony seja um privilegiado nesse aspecto. E pelo que tem feito o Breno Lopes, ele tem feito até bons jogos. Hoje não conseguiu ser tão eficiente como nas outras partidas. Mas me soa estranho a permanência do Rony no banco de reservas, por tudo que ele já fez, pelo que é capaz de fazer na marcação, da saída de bola do adversário, o quanto ele incomoda os zagueiros, e além da questão da velocidade, que é sempre uma arma desse Palmeiras. Se a gente pensar no melhor Rony que a gente já viu, e aliás foi um Rony que manteve uma média de atuações num nível bastante elevado por bastante tempo, naturalmente ele é melhor jogador. Ele pode. O melhor Rony é melhor do que o melhor Breno. Agora, é tão difícil porque quem conhece melhor esses jogadores do que pela convivência do que o Abel, né? Por exemplo, eu também imaginava eu não imaginava que a temporada chegaria ao fim com tão poucos minutos de Arthur, por exemplo. É verdade. Né? Isso também me surpreende. Agora, teve momentos importantíssimos do Palmeiras, né? E o pior momento ele chegou a ser o artilheiro do time. E se a gente pensar, ele se sacrificou de certa forma, porque os momentos de uma certa baixa foi quando ele teve que mudar de lado. Para que se acomodasse o time após a perda do Dudu, enfim.
e de repente ele não retornou. E muitos jogos não entrou, como hoje, né? É surpreendente. Agora, é difícil a gente dizer que é um equívoco, porque... Eu não disse que foi um equívoco. Eu não estou dizendo que você falou, não. Estou dizendo assim, para a gente analisar... Pra gente pensar, exato. Né? Porque se a gente pensar no melhor nível desses jogadores, eles podem entregar um nível superior. Sim. Agora, algo deve estar sinalizando ao Abel no dia a dia, algo contundente, para que ele não os utilize. E às vezes o copo encheu e é bom esse reset de volta para cá, calma. Você dá meio com uma estigada, o cara fica meio pé da vida e às vezes pode ser que alguns atletas eles tenham esse retorno. Nesse sistema de jogo, o Rony poderia fazer a função, né? Se a gente falar disso que o Breno está fazendo, beleza. O que o Breno naturalmente vai ter um limite dele é menor do que o Rony já demonstrou fazer. Então acho que até vai ser um processo natural de daqui a pouco o Rony voltar a dar esse algo porque diferente. Porque quando se discutia o Endrick, né, como possível titular, se dizia, mas o Rony tem feito um papel ali como centroavante e para colocar o Endrick, você em tese deslocaria o Rony para o lado. O Rony fez boas partidas pelo lado, mas o melhor Rony do Palmeiras é o pelo centro. Hoje que você trabalhando praticamente como uma dupla, a sensação é de que o Rony se encaixaria bem nesse papel. Isso imaginando ele, né? Exatamente. Isso imaginando ele no campo, no treinamento, no dia a dia, dando essa resposta. Os dois capazes de pressionar, de atacar espaço, de incomodar muito a defesa. Agora, é o dia a dia que deve estar dando esse recado. Talvez tenha a ver com uma questão física também, né? Porque o Rony sempre foi um titular absoluto, né? Foram raras as oportunidades que a gente viu o Rony no banco de reservas e quase sempre o Rony se justificou, né, na condição de titular, a ponto de ter sido convocado para a seleção brasileira no começo do ano, nas primeiras convocações, até acho que com o Diniz ainda não, né? Mas enquanto o Ramon estava convocando a seleção brasileira, o Rony estava sendo convocado, né? E ele, ao longo desse período todo do Abel, se tornou um jogador fundamental. E o desafio muito maior, eu penso e vejo, Felipe, parece que cuidar muito mais do emocional para recuperar o Arthur do que o Rony. Né? Se a gente for olhar o perfil assim, do que o Rony pareceu ser e o Rony nessa saída, que o Rony segue entrando nos jogos, o Arthur nem isso. E o curioso, agora tem um detalhe curioso, né? O último jogo que o Rony inicia é a derrota para o Atlético. Derrota do Palmeiras para o Atlético. E a partir dali, o Palmeiras joga 6 partidas, ganha 5 e tem a primeira derrota hoje. Pois é, pode ter a ver também com o momento do time, né? O momento de crescimento do Palmeiras no campeonato um desses jogos brasileiro. ele não foi relacionado, que é o jogo do Atlético Paranaense. É verdade. Vamos ouvir 2 jogadores que participaram desse jogo. Ayrton Lucas, lateral esquerdo. E aí, galera, do Fute Verdão, não deu, hein? Infelizmente aí o Palmeiras se mostrou um pouco fraco com esse sistema de 3 zagueiros. Esse sistema, galera, aparentemente funciona muito bem quando o Palmeiras está jogando com clubes mais fracos, né? Você pega um Bahia da vida, um Atlético Paranaense ali, sem seus principais jogadores, parece que vai bem, mas pegou o Botafogo, time que tem já uma qualidade, pegou o Flamengo, cara, o time não consegue, fica um buraco, né, no meio campo. A impressão que dá é que o Zé Rafael e o outro volante lá, quero nem falar o nome, cara, que jogador peladeiro. Eles não têm velocidade pra recompor. Os pontas ficam lá na frente. Toda hora é bola nas costas. E toda hora os atacantes mano a mano com nossos zagueiros. Não tem como dar certo. Eu penso o seguinte, o Palmeiras precisava testar. Era necessário mudar depois do jogo do Boca. Ele mudou. Funcionou por um jogo, sim. Só que pra mim é o seguinte, ou ajusta o sistema pra que não sofra tantos gols, ou muda o sistema. Porque contra time grande, não dá. O Gomes, com todo respeito, uma piada. O futebol do Gomes acaba nesse sistema. Antigamente, a nossa reclamação era o quê? Marcos Rocha e Mike na lateral. Não dava certo. Agora ele deu um jeito de transformar, quando o Palmeiras não tá com 3 zagueiros, não transformar o Gomes em lateral. Gente, pelo amor de que tara é essa por 2 laterais? Aí fica Mike e Gomes no lateral. Vocês perceberam no jogo que é uma tara pra ter 2 laterais em campo? Eu penso o seguinte, se cada um jogar na sua posição, se o Gomes é o melhor zagueiro, que seja o melhor zagueiro. Se o Zé Rafael era o primeiro melhor volante, jogando de primeiro volante, que deixa ele de primeiro volante. Não de segundo. Esse Richard Rios, Deus me livre. O cara só tem uma qualidade, chuta bem de fora da área. Marcação, Gabriel Menino também é lento pra fazer marcação. Desde que nós perdemos o Danilo, o Palmeiras perdeu aquele chamado box to box, né? Que o Danilo conseguia ir pro ataque e voltar com velocidade. O Zé Rafael, galera, parece que joga com tijolo na caneleira. E ele e o Rios, eles não têm velocidade
pra parar um contra-ataque. Ou eles têm que parar na pancada, mas eles não ganham na corrida. O Palmeiras precisa de mais vitalidade. Esse ano, galera, é pro Abel pegar tudo que ele fez esse ano e fazer ao contrário ano que vem, meu. Começando por esse negócio de elenco curto. Porque pra mim, elenco curto é uma coisa. Faltar elenco é outra. O Palmeiras, ele não tem um elenco curto. Porque ele não tem nenhum elenco. Esse é o problema do Palmeiras. Não existe você fazer um banco só com jogadores de base. Na minha opinião, galera, vocês deixam a de vocês aí no comentário. Na minha opinião, você precisa de um banco com jogadores experientes mesclando com jovens. Como deu certo antigamente. Antes a gente tinha Danilo, tinha Gabriel Menino. E mesclando, né, com jogadores experientes dava certo. Hoje, o banco inteiro é de garoto. Então, a gente, querendo ou não, os garotos tem potencial? Tem. Só que pra um time que quer ser campeão, você tem que colocar esses meninos aos poucos, junto com os caras que são bons. Eles são bons, mas eles não estão, talvez tirando o Endrick, eles ainda não estão 100% preparados pra esse ano. Mas falar isso é chover no molhado, né, galera? Então eu vou ficando por aqui. Deixa o like, se inscreve. Qualquer momento eu volto aí com mais notícias do nosso Verdão. Falou!